eu espero que o Senhor fale fortemente aos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. É uma passagem conhecida, mas que eu espero do fundo do coração, com toda a humildade, ser canal do Senhor nessa noite, sobre a sua vida, através da palavra. Diz assim o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Ministra aos nossos corações. É o que eu te peço. Irmãos, esse é um texto maravilhoso, um texto lindo. Acredito que você já deve ter ouvido alguma mensagem sobre essa passagem da viúva de Naim. E o interessante é que o texto começa, a parte que eu li do texto começa no versículo de número 11, e diz que aconteceu pouco depois, e aconteceu pouco depois do quê? É interessante, se você é curioso, você tem que parar e pensar, o que aconteceu antes disso? O que aconteceu antes disso foi que um centurião chegou até Jesus, mandou pessoas até Jesus, porque ele tinha uma pessoa que ele amava, um servo que ele amava que estava enfermo, perto da morte, e ele ouve falar de Jesus, então ele manda chamar Jesus, porque ele acredita que Jesus pode curar esse moço. E quando Jesus está indo para a casa dele, ele envia amigos e diz: olha, fala para Jesus não vir aqui em casa, porque eu não sou digno de que Jesus venha aqui na minha casa. Fala porque ele deu uma ordem, porque aí eu lembro da Cassiana, basta uma palavra apenas, lembra? Isso é forte, hein? Essa música é linda. Não há enfermidade, ou peste, ou fome, é só chamar o homem. Não tem crente aqui não, gente? Que voz, né? Que voz. E aí ele diz assim: olha, a autoridade de Jesus, a sua autoridade, eu sou homem, que eu mando, as pessoas fazem, os soldados me obedecem, mas basta uma palavra do Senhor, porque eu creio que o Senhor tem autoridade não só sobre homens, mas sobre a morte, sobre a vida. E Jesus lança uma palavra, e quando aqueles homens que foram falar com Jesus, chegam na casa, o servo já está curado. E aqui é isso que aconteceu antes, por isso que o versículo 11 diz: aconteceu pouco depois. Então, logo após acontecer esse ocorrido, Jesus está com os seus discípulos. E como a gente aprendeu aqui na aula de interpretação bíblica, o texto vai soltando algumas coisas para a gente. Algumas informações muito importantes tem no versículo de número 11. Primeiro, quem? Jesus, os seus discípulos e a multidão que seguia Jesus. Tem 3 tipos de gente aí: Jesus, a multidão e os seus discípulos. Aonde? Naim. Então quem? Jesus, os seus discípulos e a multidão estavam indo para uma cidade chamada Naim. Não há no texto essa informação, mas a palavra Naim significa pastos verdejantes. Esse é o significado da palavra Naim, pastos verdejantes. E algo muito interessante que acontece é que Jesus, indo com os seus discípulos e com a multidão que seguia Jesus, em direção de Naim, sai de Naim uma multidão com uma mulher viúva e com o seu filho morto. Olha que coisa, o cortejo de Jesus, que é o cortejo da vida, que é o cortejo da luz, que é o cortejo que cura, o cortejo da restauração,
está indo rumo aos pastos verdejantes, a Naim. E dos pastos verdejantes sai quem? O cortejo de uma multidão chorando, cortejo da morte, cortejo da falta de esperança, o cortejo do fim do futuro. Por quê? Porque o que o Lucas deixa relatado para a gente aqui, é de que aquele era o filho único de uma mulher viúva. Aquela mulher já tinha perdido o marido, a esperança dela estava depositada no seu filho, mas o seu filho também morre, e agora quem ela tem? Ela não tem nada, o futuro dela é incerto. Porque numa perspectiva histórica, uma mulher, ela não poderia, não era igual às nossas circunstâncias aqui atuais, que uma mulher ficando viúva e de repente não tendo filhos, faz 10 currículos e vai lá distribuir no aeroporto, quem sabe consegue um trabalho. Eu vou fazer uma marmitex, eu vou fazer alguma coisa, o contexto histórico era diferente, e agora a mulher tem voz, agora a mulher pode, agora a mulher consegue. Sim, as mulheres podem, elas podem fazer as coisas, elas podem ir, elas podem construir, mas num contexto histórico isso não acontecia. Então aquela mulher, ela estava fadada a provavelmente, se um parente próximo não a acolhesse, ou alguém não tivesse misericórdia dela, ela estava fadada a mendigar, e se ela fosse nova, até a se prostituir para conseguir comer. Estamos falando isso para sobreviver. Ela estava fadada, o futuro daquela mulher era incerto. Então, uma coisa que eu gosto de pensar logo a princípio nesse texto, é que aquele cortejo sai de Naim, o cortejo da morte sai de Naim, sai dos pastos verdejantes. Às vezes a gente coloca a nossa esperança nos pastos verdejantes. A gente às vezes deposita a nossa segurança nos pastos verdejantes. E quem são os pastos verdejantes? Às vezes a gente está olhando e fala assim, poxa, consegui um emprego bom, agora a minha vida está sossegada. Olha, eu moro em uma casa boa, agora para mim está tudo bem. A gente vai colocando a segurança da nossa vida e a esperança do nosso futuro nas circunstâncias que nos cercam, no ambiente ao qual nós vivemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha para a sua vida, analisa a sua vida nesses últimos 10 meses. Quando foi em janeiro, você pensou, vou pagar o IPVA, vou pagar a escola das crianças, vou pagar o IPTU, vai sobrar um dinheirinho. Quando foi em julho, eu vou conseguir estar com um dinheirinho a mais, eu vou conseguir dar um tapinha na casa, ou eu vou fazer uma viagem com a patroa, vou fazer uma viagem para as crianças, vou comprar o PlayStation 4 para o menino. Só que, não arregala esse olho, filho, é uma hipótese, isso não ia acontecer. Ele abriu o olho, meu filho. A palavra é profética, filho, recebe. Aí, iludi a criança agora. Aí, o que acontece? Faz várias perspectivas para o começo do ano. Você não fez um monte? Vou viajar, aí vem uma pandemia no meio de tudo isso. Que loucura. A segurança, nossa, estou ganhando bem, estou estável. A gente às vezes quer colocar estabilidade no momento, no ambiente que nós estamos vivendo. Esse mundo nunca vai nos deixar estáveis, irmãos. Eu falei no culto anterior aqui com os irmãos. Para e pensa, você que é solteiro, você que é solteiro. De repente em janeiro você já... Quantos amores você não encontrou esse ano? Que eu digo assim, nossa, essa pessoa é a pessoa certa, Deus. Esse é de Deus. Quantas vezes, quantas coisas são frustradas na nossa vida? A gente vai depositando insegurança no trabalho. Quantas vezes aqui, olha, estamos ganhando bem, agora eu vou ser dizimista, agora Deus vai me abençoar grandemente. Aí chega assim, você não perdeu o emprego, mas seu salário foi cortado pela metade, e quiçá você recebeu. Acordos e mais acordos. A nossa segurança não pode estar em Naim. A nossa segurança não pode ser os pastos verdejantes. Mas em contrapartida vem uma multidão seguindo o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. A multidão que está vindo com Jesus está vindo com o bom pastor.
E o bom pastor é o que traz cura. O bom pastor é o que traz vida. O bom pastor é o que traz estabilidade emocional. O bom pastor é o que traz paz, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque pouco me importa o ambiente ao qual eu estou, porque eu estou com um bom pastor. Pouco me importa se eu estou em Naim ou no vale da sombra da morte, porque para mim, hoje, não importa o local, mas importa com quem eu estou. Aleluia! Isso é importante a gente pensar, porque está saindo de Naim uma mulher que não tem mais futuro, uma mulher que não tem mais perspectiva de esperança, de um amanhã. É incerto para ela o que vai acontecer quando todo mundo for embora. Irmãos, se tem uma coisa que vida pastoral traz para a gente, é a oportunidade de participar de momentos lindos como esse, quando alguém fica feliz e você celebra junto a gravidez, celebrar casamento, coisa que eu gosto. Se tem duas coisas que eu faço muito: celebrar casamento e fazer velório. Não porque eu quero, mas porque nós somos irmãos. O dia que o Edson me ligou: pastor, minha mãe morreu. Não é possível, ela estava falando no Facebook agora há pouco, ela estava nos grupos falando agora há pouco. Vamos para a Baixada correr. Por quê? Porque a morte ela vem, e o vínculo que a gente tem faz a gente rir com os que riem e chorar com os que choram. E no velório, a coisa mais triste, no meu ponto de vista, existem alguns momentos muito fortes dentro de um velório. Primeiro é quando você está antes e o corpo chega. É aquela coisa, aquela sensação de, poxa vida, aí o corpo chega. Outro momento é o momento que fecha o caixão. Aconteceu todo o velório, e depois vem aquela tampa, e aquela tampa vai sendo colocada sobre a pessoa. Ali começa a dar um desespero tão grande, porque você fica assim: meu Deus, é a última vez que eu vou ver. Eu não vou ver mais. Aquela lembrança, e aquilo vai gerando um desespero, porque você fala assim: meu Deus do céu, ela não levantou, ele não levantou, podia ter levantado até agora vai fechar, e agora, isso, geralmente é um momento mais desesperador de um velório, na hora que vai tampar, quando é um velório aberto. E quando chega lá no túmulo, quando cobre, é triste. Mas o momento em que fecha o caixão é um momento que morre todas as esperanças, e bate um desespero medonho do eu nunca mais vou ver. Só que no velório, a gente recebe abraço, as pessoas mandam consolos, as pessoas estão lá com a gente, choram. Só que depois que enterra, vai todo mundo para sua casa, meu irmão, e só fica o vazio, só fica a lembrança, a saudade. E essa viúva, ela estava com uma multidão que a seguia, uma multidão que pranteava alto, uma multidão que estava acompanhando ela naquele momento, mas aquele menino, ele iria descer à sepultura, e depois ela ia voltar para casa sozinha. E o pior, com a esperança de um futuro incerto. É triste quando você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. É triste quando a sua esperança é roubada. E esse mundo ele é fantástico para roubar a esperança, para roubar sonhos, para roubar futuros. Eu vejo jovens brilhantes, que eu falo assim: poxa, quanto talento, quanta energia. Aí quando você vê, o mundo faz assim, ó, rouba a esperança, rouba o futuro, rouba sonho. Sabe o que eu acho mais medonho? Eu não vou fazer isso aqui. É que quando você pergunta para um jovem, antigamente a gente ouvia muito aquela pergunta: o que você vai querer ser quando crescer? Hoje você faz a pergunta, eu faço essa pergunta no ar aqui para você: o que você vai querer ser quando amadurecer? Eu não vou nem falar crescer, eu digo amadurecer. Tem muitos que não têm perspectiva de futuro, estagnou.
não tem sonho, não tem projeto, quer viver uma sexta-feira após outra sexta-feira, um sábado após outro sábado e só. O que acontecer, aconteceu. Não tem esperança de um futuro diferente. Porque quando você projeta um futuro diferente, você trabalha hoje para melhorar o amanhã. Mas e quando você não tem perspectiva de amanhã, o que você faz hoje? Deixa a vida levar. E essa senhora, ela está ali desesperada, porque o marido morreu, o filho morreu, e agora? O que ela tem? Tem um monte de gente chorando ao redor dela, mas que esse monte de gente vai embora, e ela vai ficar sozinha. Sabe o que é mais triste? É que às vezes a gente está cercado de gente em Naim, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos. Ninguém é capaz de entender o que passa dentro da gente de verdade. E uma coisa linda é que eu imagino aqui, e eu vou te mostrar no texto, que essa mulher está andando, e de repente Jesus vem e começa a andar ao lado dessa mulher. Ele vem andando ao lado dela, porque ele move-se de íntima compaixão dela. Diferentemente do centurião, do texto anterior, ela não chama, ela não pede, ela não dá um sinal, ela só chora. No texto anterior, o homem manda chamar, chama lá, Yeshua, porque ele pode resolver. Só que nesse texto não, nesse texto ela só chora. E Jesus olha para ela e move-se de íntima compaixão por ela. E ele se aproxima dela e diz: não chores. Isso é lindo. Não chora. Não chora. Sabe, eu acho que essa mulher, ela olha para Jesus e fala assim: você não sabe da minha história. Você não sabe você não sabe o que aconteceu comigo. Perdi meu marido faz X tempos. Agora perdi meu filho. E aí você vem falar para eu não chorar. Você vem falar para eu não chorar. Sabe, às vezes a gente está vivendo situações que a gente não tem nem forças para chamar Jesus para resolver. Porque a gente acredita que já está tudo morto. Que já não tem mais jeito. Que não tem mais esperança. Que não tem mais perspectiva. A gente acredita que a tampa já foi fechada e o lacre já foi selado e só resta choro para a gente. Só que eu quero dizer para você que Jesus move-se de íntima compaixão das suas lágrimas. Nós não temos um Deus indiferente. Eu não preciso chamar a atenção de Jesus para que Ele olhe para mim, porque Ele olha para mim na minha dor. Basta a miséria da minha vida para Jesus olhar para mim. Tem gente que diz: chame a atenção de Jesus, chame a atenção de Jesus. Eu olho para essa mulher e a tristeza dela chama a atenção de Jesus. Ela não grita, ela não fala, ela não faz nada, mas Jesus vai até ela. Por quê? Porque Ele é bom e em todo tempo Ele é bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. É isso. Esse é o sentido. Às vezes você esgoela, chora, grita, fala: olha para mim, Deus. Eu não gritei demais, por isso Deus não está olhando para a minha situação. Não, Ele conhece a sua miséria, Ele conhece a sua dor, e Ele é bom, e Ele vem até você. Ele foi até ela. Não chores. Aí Jesus andando com ela, eu volto a dizer que Jesus estava andando com ela. E a senhora olha assim e fala: poxa vida, cara, não vem com essa palavrinha agora não, porque deixa eu chorar. Ele fala: não chores. Aí olha o que acontece no versículo de número 14. E chegando-se, versículo 14, então, chegando-se, tocou no esquife. Quando pararam, você está vendo que pararam? Então quer dizer que estavam, isso é lógica, né?
Então pararam os que levavam. Sabe o que eu quero dizer com isso? A gente está caminhando uma vida que às vezes a gente está só ladeira abaixo, sem perspectiva, sem esperança, e às vezes a gente acha que está sozinho. Mas Jesus está ao nosso lado, irmãos. Ele está caminhando ali. Ele conhece o nosso choro, Ele conhece a nossa lágrima, Ele conhece as nossas circunstâncias, conhece as nossas situações. Não pense que você tem um Deus indiferente. Não pense que você tem um Deus que quando você dizimar, Ele vai olhar para você. Ai, quando eu sacrificar, Ele vai olhar para você. Não, Jesus é Deus conosco, Ele é o Emanuel. Ele vem ao encontro, Ele caminha do lado dela, Ele fala assim, não chora. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, meu amado. Você está passando por um momento difícil, está sem esperança, está sem perspectiva, mas eu quero te alegrar, Jesus está do teu lado. Você não tem um Deus indiferente à sua situação. Você não tem um Deus indiferente à tua dor. Você tem um Deus que se compadece de você, das suas lamentações, da sua miséria, da sua tristeza, das nossas enfermidades. E Ele quer cuidar de nós. Ele quer dizer para a gente, não chora. Não chora. E Ele toca no esquife, Ele toca no caixão. E quando Ele toca no esquife, o cortejo para. Sabe, tem circunstâncias que parecem que não tem volta. Tem circunstâncias que parecem que estão indo para o buraco, e vão para o buraco, e vão ser enterradas. Mas eu quero dizer para você, que Jesus Cristo de Nazaré pode mudar as circunstâncias de qualquer rumo que a sua vida pode estar tomando. Ele tem poder de transformar a sua maneira de pensar. Ele tem poder de transformar as circunstâncias ao teu redor. E aquilo que estava morto, Ele tem poder de trazer a vida. Aquela mulher já estava saindo da cidade, rumo aos túmulos, rumo à sepultura. Já não iria mais ver o rosto do filho dela, não tinha mais saída. Mas Jesus para o cortejo. E o maravilhoso é que Ele chega e ele fala, Ele diz, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus é meio xarope na perspectiva humana, porque Ele fala com quem não pode ouvir. Eu vou repetir, Jesus fala com quem não pode ouvir. Olha, não tem coração que Jesus Cristo não possa moldar. Não tem mente fechada que Jesus Cristo não possa modelar. Sabe, a morte, já viu morto ouvir? O interessante é que as ressurreições que aparecem nos evangelhos de Jesus, Rodrigo falou de uma semana passada maravilhosa, de Lázaro. Jesus fala, tira a pedra e grita, Lázaro, vem para fora. Ele fala com o morto. Aqui, a mesma coisa, Ele olha para aquele jovem que está morto e todo mundo, a cidade inteira parada, os pastos verdejantes não tem mais provisão. E aí Ele olha para aquele jovem e fala assim, ei, jovem, eu te digo, levanta-te. Ele olha para a filha de Jairo, que está numa cama, e a casa inteira pranteando, rindo de Jesus, e Ele fala, ei, Talita cumi, menina, levanta-te. Sabe por quê? Porque aquilo que é impossível para mim e para você, aquilo que é morte aos olhos de todas as pessoas, aquilo que parece que não tem mais volta, basta uma palavra do Senhor, basta a palavra do Senhor penetrar, e juntas e medulas se reconectam, e o Espírito volta a ter vida. Por quê? Porque é pela palavra que somos salvos, é pela palavra que temos vida, é pela palavra que somos transformados, é pela palavra que a novidade de Deus vem a nós e a salvação muda a nossa história. É pela palavra. Jesus poderia ter tocado, poderia ter falado para os discípulos fazerem alguma coisa, mas não, mas em todos os momentos Ele diz, Ele mostra para a gente que a ressurreição, a vida, que a transformação, que as circunstâncias são mudadas, não pelo agir ou por uma atitude de mão, ou por alguma coisa, mas pela palavra. Então pare de buscar pessoas que vão estender a mão para você.
para orar por você. Pare de buscar homens, mãos de Deus, porque eu não preciso de mãos, homens que são mãos de Deus. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida, porque é ela que vai me trazer a vida. Os mãos de Deus vão nos frustrar, os mãos de Deus vão extorquir, os mãos de Deus vão falhar, mas a palavra é viva, é eficaz e pode trazer vida para a sua vida. Essa não te frustra, porque somos ressurretos pela palavra de Jesus Cristo. Somos ressuscitados pela palavra de Jesus Cristo. Temos vida pela palavra de Jesus Cristo. Essa não te frustra, irmão. Essa não te lesa, essa não abusa de você, essa diz para você: não chore, porque eu mudo o curso da morte e eu te trago vida. É essa palavra. Aleluia. Uma coisa interessante, lá em Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículo de número 1 em diante, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andades, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Está vendo esse texto aqui? Está vendo o que aconteceu com a viúva? É tudo pela bondade de Deus, é tudo pela graça de Deus. Se nós não entendermos que estávamos mortos nos nossos pecados, se nós não entendemos que estávamos distante de Deus por causa das escolhas das nossas vidas, e que pela palavra e que por Cristo somos ressuscitados para uma nova vida, não vai valer a pena. Sabe, meu irmão, você não precisa morrer para estar morto, basta você estar distante de Deus, porque Deus é vida. Entenda isso. Você não precisa ir para baixo, 7 palmos debaixo da terra para dizer que você está morto, porque tem gente que respira, que anda, que come, mas que está morto, porque está distante de Deus, porque tudo que faz não tem sentido, não tem vida, é vão. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas porque somos bons? Mas porque fizemos alguma coisa? Não, porque o Senhor nos amou, nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então todos nós estamos na condição daquele jovem, todos nós estamos naquela condição daquele esquife, todos nós estávamos indo para a sepultura, mas Jesus vem no caminho da nossa morte nos trazer vida, tocar, lançar uma palavra sobre nós dizendo: hey, jovem, levanta, eu te digo, levanta, levanta. Sabe, o Evangelho tem que trazer esperança para as nossas vidas, o Evangelho tem que trazer ações para as nossas vidas. Você vê que Jesus fala para ele: levanta, e esse moço levanta e já começa a falar. Se nós fôssemos um pouco mais pentecostais, de repente fala, e ele começou a profetizar, ele começou a dizer, ele começou a falar. O que está acontecendo? Ele morreu, e ele acorda fora da cidade, dentro de um esquife, com uma multidão chorando ao redor dele. O que ele vai falar? O que está acontecendo aqui? Eu estou perdido. Mãe, por que você está chorando? Você acha que ele começou a profetizar? Ele estava morto, ele não sabia o que estava acontecendo. Só que aquilo é maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para você.
Como eu disse, se a gente fosse um pouco mais pentecostal, ia dizer: Jesus traz vida para você e você fica de boca fechada. Mas às vezes é isso. Você está vivendo uma vida com Cristo, mas por que você está calado? Você tem vivido uma vida com Cristo, mas a sua boca é boca de morto ainda. Você não compartilha, você não fala, ninguém sabe que você tem uma vida nova na sua vida? Que vida é essa? É impossível ter uma nova vida e ficar calado. É impossível nascer em Cristo e ficar com a boca de morto. Porque quem nasce em Cristo, nasce com uma boca vivificada em Cristo, para glorificar o nome de Deus, aleluia. Ninguém no seu trabalho sabe que você é crente, seu pilantra. Está vindo na igreja já faz quase 1 ano e ninguém sabe que você cria vergonha na tua cara. Seus status não é de crente. Não estou falando que você tem que postar foto embaixo do braço, tirar a selfie, colocar versículo bíblico. Não, não é isso. Isso não é o que define que você é ou não. Mas é o que provém da tua boca. Mas é o que provém de você, o que emana de você. O Senhor te levanta para que você tenha ar no pulmão, para que você glorifique o nome de Deus. Aleluia. E tem outra coisa interessante aqui, que é onde eu quero falar. E o defunto levantou, e o defunto assentou-se e começou a falar. Pensa, o defunto sentando e começando a falar. Esse velório foi um bafão, irmão. Se fosse, já estava no YouTube na hora, bombando. Pensa o povo desesperado. Só que a parte B diz assim: e entregou a sua mãe. Sabe, meu irmão, esse ponto mexe comigo. Entregou a sua mãe. Porque quando eu paro para pensar na vida que eu tenho agora, eu sempre fico me perguntando, ou perguntando para o Senhor: Senhor, a vida que eu vivo agora, eu vivo para quê? Porque aquele que primeiro teve a consciência de que estava morto e agora vive uma nova vida, ele não pode viver uma vida de qualquer jeito. Porque uma coisa interessante é que ele levanta esse moço e Jesus pega assim agora e fala assim: agora eu te digo, jovem, você vai ser um missionário, você vai pregar na África, você vai pregar em todos os lugares, o meu nome será exaltado através da sua vida. Não, Jesus olha para aquele moço: tu ressuscitou? Legal, agora vai para casa ajudar tua mãe. Olha isso, ele ressuscita o menino para ser um grande pregador? Não! Para viver uma vida que vale a pena. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus te levanta para quê? Jesus te tira da morte da tua vida para quê? Para você dizer: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Esse jovem agora ele não pode viver a vida do jeito que ele quer. Por quê? Porque a vida que ele tem agora não é dele, mas é a vida que Cristo deu para ele. Porque ele estava morto, e agora a vida que ele vai viver vai ser para honrar a mãe dele, cuidar daquela velha, sustentar aquela senhora, ajudar aquela moça, lavar a louça, limpar a casa, fazer o que tiver que fazer. Ah, eu vou casar com essa mulher aqui. Ah, mas essa mulher não gosta da minha mãe. Desculpa, querida, porque agora eu tenho que viver uma vida, porque o Jesus Cristo me ressuscitou para mudar a história e para cuidar da minha mãe. Quando Jesus nos traz vida, não é para a gente viver a vida do jeito que a gente quer, mas viver a vida do jeito que Ele quer que nós vivamos. Esse é o problema. O problema é que a gente entrega, ou não sei, a gente entrega os problemas para Cristo, mas quer ficar com a nossa vida. Você entendeu? É desse jeito que as coisas acontecem. Eu fico pensando nesse jovem. Agora, de repente ele estava pensando: nossa, eu estou aqui em Naim, mas eu quero montar um negócio de vender tendas lá em Jerusalém, e eu vou ser próspero, e eu vou casar, e eu vou morar longe de tudo isso daqui. Mas agora ele não pode mais fazer ele os planos dele, porque Jesus o ressuscitou com um propósito: cuidar da mãe. Eu não estou falando que Jesus te ressuscitou com o propósito de cuidar simplesmente da sua mãe. Mas eu estou te dizendo que a vida que temos em Cristo não é para a gente viver do jeito que a gente quer, mas do jeito que agrada a Ele. Porque se você vive a vida do jeito que você quer viver, a vida é tua, não é de Cristo. E se a vida é tua,
infelizmente ainda você está no caminho da morte. Se ainda você vive a vida do jeito que você quer, você ainda está no esquife. Você ainda não entendeu nada. Você ainda está morto nos seus delitos e pecados, vivendo o desejo da sua carne. Mas, sabe, Jesus quer mudar perspectivas. Jesus quer trazer renovações. Sabe uma coisa que eu me pego a pensar nesse texto? Que essa senhora não tinha mais esperança. Ela não tinha mais esperança de nada. Ela não tinha perspectiva de esperança. E aí Jesus, quando ele está andando do lado dela, ele podia falar assim: poxa senhora, a senhora, seu filho morreu, seu marido morreu, mas vou falar um negócio, me aceita como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepende dos seus pecados, que eu tenho vida eterna para você. Você vai morar em mansões celestiais comigo, você vai viver uma vida eterna nos braços do Pai, não haverá mais choro, nem tristeza, nem crianças de poucos dias, não haverá mais morte, é só me receber. Jesus podia ter feito isso para ela, não é a promessa de Jesus? Mas Jesus também se preocupa com o seu hoje. Por mais que Ele tenha uma promessa futura para as nossas vidas, não há problema nenhum nele em nos dar esperança hoje também. Porque por mais que aquele jovem iria um dia morrer de novo, aquela senhora também iria morrer, Jesus sabia que as mazelas da vida iriam acontecer, mas Jesus, Ele quer de alguma forma entrar na história daquela mulher e dar esperança para hoje. Jesus quer dar esperança para o seu hoje. Ele quer mudar a sua história hoje também. Uma vida eterna? Sim. Bênçãos maravilhosas, galardões celestiais? Sim. Mas uma vida para você viver agora também. Uma vida que Ele conhece as suas lágrimas. Uma vida que Ele conhece o seu choro. Uma vida que agrada a Ele. Porque aquele jovem levantou não para fazer o que ele quer, mas assim como Paulo diz em Gálatas capítulo de número 2, um texto muito conhecido, você reparou que eu só estou pregando jargão hoje, mas que faz sentido para as nossas vidas e nós devemos entender. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20, o que Paulo fala? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A pergunta é: que vida você tem vivido? Será que você tem vivido para agradar a sua esposa, o seu marido? Será que você tem vivido para agradar seu namorado? Ou para agradar a você mesmo? Jesus te traz vida para que você possa agradar a Deus, porque sem Ele você está morto. Sabe, eu quero ressaltar, não importa quanta falta de esperança pode haver na sua vida hoje, quanto choro pode haver, eu aprendo com Jesus que Ele caminha do nosso lado, que Ele enxuga as nossas lágrimas e que Ele nos tem esperança para agora também. Sabe por quê? Porque por mais que a gente caminhe pelo vale da sombra da morte, por mais que a gente passe por dias ruins, por mais que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça, por mais que às vezes a gente se frustre e chore, sim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque pouco me importa estar em Naim ou estar no vale da sombra da morte, porque o que importa para mim quando eu tenho vida é saber que eu tenho vida por causa do bom pastor, porque é Ele que me guia, é Ele que cuida de mim, e Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de mim. Então pensa nisso. Que vida você tem vivido? Que tipo de vida você tem vivido? Viva uma vida que agrada a Deus.
porque nessa vida você vai ter vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Eu não sei qual o tamanho da sua dor, qual o tamanho da sua falta de esperança. Eu não sei o que está morto, mas eu sei que Jesus quer mudar a nossa história. Porque você é bonzinho? Não, porque Ele é bom. Então coloca a sua esperança nele, naquele que te ama, naquele que se entregou a si mesmo por você. Você não tem que melhorar para vir para Jesus, você tem que vir para Jesus para você ser melhor. É verdade isso. Deixa Ele. Faz assim, já teve um ponto na sua vida que você disse assim, olha, até aqui viveu eu, mas daqui para frente agora eu vou viver para Cristo. Deixa Cristo viver em mim. Deixa Ele te ajudar. Deixa Ele. Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor está ao nosso lado. Como é bom saber que há esperança. Como é bom saber que no Senhor podemos confiar. Perdoa as nossas falhas. Sim, Senhor, tem coisas que parece que não tem jeito, tem coisas que estão mortas, tem coisas que já estão à beira da sepultura, mas eu sei que o Senhor pode mudar a história, Deus. O Senhor pode mudar circunstâncias. E Senhor, é bom saber que temos o bom pastor ao nosso lado. Conduza-nos com paz, com amor, com uma perspectiva de vida que vale a pena. Coloque esperança nos nossos corações. É o que eu te peço, Senhor. Traz vida àquilo que está morto, mas primeiramente traz vida a mim, Deus, a tua vida, esse tipo de vida que o Senhor sabe dar. Conduza-nos, faz um milagre em mim e não para mim. E o milagre é o milagre da salvação e da vida. Que eu possa descansar no Senhor, que eu possa entregar os meus dias ao Senhor, que essa palavra possa me trazer esperança e conforto hoje também, sabendo que o Senhor está conosco.